Boa noite, estão me ouvindo? Pois é. Vamos já em claro? Já, entra aí. Tchau. Pessoal, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Perguntar, pessoal, daquele sábado que eu fui lá, a aula prática foi boa? Oi? Oi? A aula prática foi boa? Foi boa, Foi aula boa, a prática aula foi prática top foi de linha. top. É, o Noel falou sobre equipotencialização. Isso, eu ouvi falar desse Beleza. plano lá. Não tô lembrado o que é mais não. Porque no caso, eu pedi para ele falar sobre isso, eu vou falar com vocês agora essa parte teórica. Por quê? As nossas aulas, o conteúdo dela já está chegando ao fim. Como vocês perceberam, nós só temos mais 3 encontros, correto? Correto? Nós temos agora dia 1º que falta e dia 8 e aí encerra. O que acontece? Dia 1º, eu vou ficar aqui só para tirar dúvidas, tá? Mas o que acontece? Eu não sei se vocês viram na plataforma, eu deixei um vídeo de dica com relação à atividade, a primeira atividade que vocês têm que me mostrar com relação a como fazer o dimensionamento da instalação de uma motobomba. Eu já deixei lá para vocês, tá bom? Da forma que eu quero. Aí vem a questão. O professor, pode fazer isso digitado? Pode. Eu posso imprimir a folha e depois eu posso passar por cima, tal, as cores das canetas e tudo mais. Também pode. Não acho ruim, beleza? Então vocês fiquem à vontade para fazerem isso para me enviar, para não enrolar, tá? E aí na semana que vem, no dia 1º, se vocês assim permitirem, eu quero fazer com vocês a aula de fazer a segunda atividade. E aí, no dia 8, eu fico aqui só para tirar dúvidas mesmo, tá bom? Essa nossa matéria, nós já finalizamos ela quando a gente terminar aqui hoje, tá? De acordo com os livros que estão lá na plataforma, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Podemos começar aqui então? Paulo, só me tira uma dúvida com Pois não. relação a. Ficou para mais uma semana que você estendeu? Como que foi? Você lembra no sábado lá que você falou? Só O que você se anotou lá? eu só se estender um pouquinho o prazo para uma semana da entrega das Não, atividades. não, sim, é uma pergunta, porque ficou no dia lá no sábado, a gente falou e eu acabou que não Ah, memorizei quanto não. a isso. É porque a questão das atividades eu tinha colocado aqui na plataforma até o dia 1º de novembro, correto? Isso, E isso. aí o Luan falou que pode prorrogar o prazo até o dia 8. Ah, não, beleza. Mas só que aí o que acontece? Eu tô pensando em colocar até o dia 11, mais ou menos, que dá num sábado, tá? Ok? Para vocês me entregarem as 2 atividades, tá ok? Não, tá ótimo, beleza, Beleza? bacana, bacana, valeu. Aí, no caso, o que acontece? Hoje é a nossa última aula teórica. Aí, no dia 1º, eu vou fazer só a segunda atividade aqui com vocês, tá? E aí, na última aula, dia 8, perdão, aí eu estou aqui só para sanar dúvidas, ok? Concernentes à matéria, ok? Podemos começar então, pessoal? Podemos ir lá? Positivo, mas pronto Beleza, aí. então vamos lá. Aterramento. Um dos pontos que o técnico ele vai ter que lidar, tanto na parte predial, residencial e também industrial, é concernente ao aterramento. O que é aterramento? Em conceito, aterramento nada mais é do que a técnica de você pegar cargas elétricas concernentes daquilo que estamos tocando e vendo, que são equipamentos como motores, equipamentos eletroeletrônicos, e fazer com que essas cargas elas se dissipem para a Terra. Por quê? A Terra, o nosso planeta, ele é um grande capacitor, ok? Então, se ele é um grande capacitor, o que eu tenho que entender? Matematicamente, a carga que vai para um capacitor, ela é calculada da seguinte forma: a carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial.
Ou seja, se a minha terra ela tem uma capacitância muito grande, isso vai determinar que a carga que vai ser enviada para ela também ela pode ser grande, que ela vai o quê? Armazenar. Então, o que acontece? Dentro de instalações elétricas prediais, eu tenho que preservar os meus circuitos internos, seja ele na parte residencial ou então na parte comercial ou industrial. A norma que regulamenta tudo isso é a NBR 5410, que é a norma brasileira de regulamentação para baixas tensões, tá ok? Então, muito bem. As NBRs, elas têm o papel de direcionar o trabalhador a fazer o quê? As condições mínimas necessárias para que garanta a segurança não somente dos equipamentos, mas também das pessoas que estão trabalhando. Então, no caso de um aterramento, o que acontece? Eu tenho a minha haste de cobre para o aterramento, eu tenho a minha abraçadeira e eu tenho o meu fio condutor que vai fazer com que essas cargas se dissipem para a terra. Na figura ao lado, eu tenho um indivíduo com uma mão na massa, ou seja, um equipamento eletroeletrônico, onde eu tenho que fazer com que haja o equipamento devido do quadro de distribuição para que essa carga excessiva ela vá para a terra. Pois muito bem. Como eu disse, é a NBR 5410 que me estabelece o norte, o ponto guia para mim fazer o meu aterramento, ok? Então, eu tenho um tipo de eletrodo, que no caso é a haste de cobre. E aí vem a questão. Professor, por que tem que ser a haste de cobre? Porque o cobre, ele é um material e ele tem o quê? Ele é um bom condutor, ele tem uma nuvem eletrônica muito densa, ou seja, ele propicia maior fluxo de cargas elétricas, e esse material, ele é ou cobreado ou ele é de aço galvanizado. Okay? Então, muito importante para o escoamento de cargas. A profundidade dos eletrodos, tá? Ela é determinada de acordo com a resistividade do solo. Na faculdade, nós estudamos o que nós chamamos de material seguinte, tá? Mecânica do solo. Isso quem mais estuda é o pessoal da engenharia civil e da arquitetura. Mas é nesta matéria que você, a partir dos exames de solo, você observa se o solo ele é muito ácido, ele é muito básico, como corrigir, e também qual é a propensão desse solo em disseminar cargas elétricas. Se o solo ele é muito ácido, então ele tem maior facilidade em promulgar, ou seja, em flexibilizar e espalhar esse fluxo de cargas. Aqui no nosso cerrado, o nosso solo ele é mais ácido. Então, a possibilidade é maior com relação ao quê? A fluidez dessas cargas aqui no nosso solo. Com relação ao sistema de ligação entre os eletrodos, é feito por meio de eletrodos que estejam isolados eletricamente. Por quê? Porque o meu fluxo elétrico de cargas, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser zero. Ou seja, eu tenho que preservar os meus circuitos internos, seja da minha casa, do meu comércio ou então na minha indústria. Pois muito bem. Então, eu tenho que ter o quê? Uma barra única, uma barra de entrada ou de equipamento necessário para fazer essas medições. Um ponto muito importante. Se você é técnico e quiser depois fazer um aproveitamento em geologia, um curso de geologia, aqui na UFG nós temos, um
teste de solo que você faz em um determinado local, ele pode variar entre 5 mil e 10 mil reais. Por que é tão caro? Porque a partir desse teste, você determina se é aquele solo, a água é boa, a salinidade, a alcalinidade, que é a acidez do solo, e também se aquele solo ele é propício para plantação de cereais ou então apenas para cultivo de gado. Então, esse tipo de teste, ele é muito caro. Fora que o terrômetro também, né? Ele também já é um material muito caro, ok? Então, no nosso caso aqui, como o nosso solo ele é muito ácido, nós fazemos o tratamento químico para controlar a acidez dele. É necessário controlar a acidez do solo, a fim de que o fluxo de cargas, quando é enviado para a terra, ele seja o quê? Ele não seja vindo de maneira abrupta, muito rápido. Ele venha de maneira mais o quê? Uniforme, ok? Por isso que esse agrupamento de barras ele tem que ser feito em paralelo. E nós chamamos isso aqui de técnica de Renner. Nós colocamos as barras em paralelo. Técnica de Renner. Que consiste numa técnica em que nós já temos uma equação já definida, e a cada 5 ou 4 metros, dependendo do solo, você finca uma estaca em paralelo. Pois muito bem. Os agrupamentos de barro. Nós temos uma haste, duas hastes, três hastes, quatro hastes e cinco hastes. Tudo vai determinar e vai depender daquilo que você está mexendo. Por exemplo, se você for um técnico e fazer uma instalação, um aterramento numa subestação, o mais propicioso, ou seja de quatro hastes ou com cinco hastes, isolando da melhor forma possível, a fim de que o fluxo eletromagnético, nesse caso, ou fluxo elétrico de cargas, ele sempre seja o quê? Zero, ok? Pois muito bem. No caso de vamos supor aqui, de uma propriedade rural, dependendo, ela pode ser de três hastes ou também de quatro hastes, ok? Então, tudo depende daquilo com que você vai mexer. Os sistemas de aterramento. Como primeira parte, eu tenho o eletrodo simples, que é fincado, essa haste fincada na terra, e os eletrodos são colocados em paralelo com distâncias o quê? Iguais. Posteriormente, vem a questão da sobrepujância da malha e depois vem se coloca o plato, ok? Pois muito bem. Os cabos, eles são aterrados a uma distância do solo até um ponto de encurvamento de 0,5 metros. E aqui nós temos a distância. Com relação aos cabos enterrados, eu tenho os eletrodos colocada de maneira horizontal. Eles são colocados, como mostrei aqui para vocês, a uma profundidade de 0,5 metros e são o quê? Grande parte das vezes é para controlar o gradiente de potencial do solo. Como que isso acontece? Isso aqui acontece da seguinte forma. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu acho aqui uma animação de um campo elétrico. Achei.
eu ver se eu pego aqui. O que acontece? Na Terra, nós temos esse tipo aqui, ó. Nós temos um campo elétrico e magnético, representado pela letra E, representado pela letra B. Como eu disse para vocês em eletricidade, sempre que eu tenho cargas elétricas em movimento, eu vou ter campo elétrico e, consequentemente, campo magnético. Quando ele diz aqui o controle do gradiente de potencial, é o seguinte: é você fazer com que o campo elétrico no solo ele seja igual a zero, tá? Mas para isso ele fala do gradiente de concentração. Isso você vê em cursos de nível superior, tá? Que é equacionado da seguinte forma: é igual ao menos, vou melhorar aqui, igual ao menos o gradiente de concentração, que é um triângulo voltado de cabeça para baixo, dessa forma, é a diferença de potencial. O que significa esse triângulo de cabeça para baixo aqui, professor? Significa que a diferença de potencial ela vai proporcionar um campo elétrico e um campo magnético que vai atuar em 3 dimensões, como vocês estão vendo aqui, x, em y e em z, tá? Para nós, é muito difícil ver isso em 3 dimensões. Nós só conseguimos ver em 2. Mas há simuladores que eles mostram para nós como que os campos elétrico e magnético atuam em 3 dimensões, ok? Pois muito bem. Eu não sei se esse aqui vai funcionar para mostrar para vocês. Pior que não está funcionando. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui vai funcionar. O nosso campo ele funciona assim, ó. Estão vendo aqui essa figura? Ele funciona de maneira helicoidal, ou seja, através de hélice, como se tivesse uma hélice girando. Então, eu tenho que analisar isso aqui em 3 dimensões. E para que meu campo elétrico seja zero, eu tenho que fazer o meu aterramento. Ou seja, eu tenho que fazer com que a variação do campo elétrico neste local ele não venha a sofrer nenhum outro ponto. Ou seja, tem que fazer com que ele seja igual a zero. Ok? Então, é isso que significa. Que o controle é o controle do gradiente de potencial. Quando falar isso para você, significa que o meu campo elétrico ao solo ele tem que ser igual a zero em 3 dimensões. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Podemos continuar, sim ou não? Pode continuar, Paulo. Pode continuar? Todo mundo entendeu aqui? Estou entendendo. Como é que é? Para mim, pode continuar. Você não entendeu? Entendi, sim. Entendeu? Então, beleza. Então, o que acontece? Eu tenho os meus cabos, que devidamente eles têm que ser o quê? Aterrados. Mas, com relação a um sistema de proteção, que vocês vão ouvir falar, nós vamos ouvir falar muito de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. É o que nós chamamos de SPDA, ok? Muito bem. Para quem lembra da experiência de Michael Faraday, em que ele fica dentro de uma gaiola, deixa eu ver se acho uma coisa aqui parecida.
que for dessa forma, onde ele energizou uma gaiola e ele podia andar na gaiola, só não podia tocar, ok? Então, o que acontece? Quando o Michael Faraday fez isso, o que acontece? Eu tenho aqui um campo elétrico, que onde tem cargas vai surgir um campo elétrico, mas eu pergunto a vocês, qual que é o valor do campo elétrico interno aqui da pessoa? Quanto que tem que ser, pessoal, para ela ficar segura? 0. Isso, muito bem, 0. Ok? Então, 0. E no SPDA não é diferente. Eu vou ter aqui em cima conectores, tá? Que são os captores. Quando ouvir uma tempestade natural, né? Vai fazer o quê? Vai fazer com que o campo elétrico aqui ele tenda a 0. O campo elétrico interno dessa rede ele seja igual a 0, ok? Então, muito bem. É por isso que os cabos eles têm que ter uma certa distância em relação ao comprimento e à largura. Ele tem que ser de arame recosido. Ele tem que ter uma barra de aço em formato L para que haja o quê? Melhor escoamento. Então, os cabos enterrados, eles têm que ter esse tipo de formato. Quem mexer ou vai mexer na construção civil vai ter muito com que se deparar com isso. Com relação aos cabos enterrados, como vocês viram, as malhas, elas têm que sempre que ter o quê? Sempre dispostas dessa forma, para que o campo elétrico interno ele seja igual a 0. Em malhas simples, eu tenho esse tipo de formato. Eu tenho formato triangular, que é esse primeiro. Eu tenho formato linear e eu tenho formato retangular. Ok? Tudo para fazer o quê? Com que a minha componente, meu campo elétrico interno, ele seja igual a 0. Pois muito bem. Com relação à NBR 5410, eu tenho que ter a barra de aterramento principal, que nós chamamos de BEP. E esse que é o princípio da equipotencialização, ou seja, fazer com que as cargas elétricas elas sejam disseminadas à Terra de modo igual. Então, para a minha instalação, eu tenho que ter o quê? Meu condutor de aterramento, eu tenho que ter meus condutores de proteção principais, os PS, eu tenho que ter os meus condutores de equipotencialização principais, meu condutor terra em paralelo, o meu condutor neutro, meu barramento de equipotencialização, se for necessário, em grande parte das vezes é utilizado, meus condutores ligados ao meu eletrodo, tá? Principalmente ao sistema de proteção de descargas atmosféricas e os meus elementos condutivos de edificação. Então, ligações equipotenciais. Como vocês viram comigo em eletricidade, diferença de potencial é uma grandeza o quê? Escalar. Ou seja, ela não tem módulo, ela não tem direção e ela não tem sentido. Mas quando ela surge, ela faz o quê? Ela faz com que surja um campo elétrico em relação à distância. Ok? Pois, perdão, está errado aqui. É que o meu campo elétrico, quando ele surge com a diferença de potencial, vezes a distância, vai surgir uma diferença de potencial. Pois muito bem. Esse plano aqui, ele tem que ser dimensionado de maneira uniforme. Por quê? Por causa desse tipo de equação. É a equação do ED, ou do EDU. Por quê? Se a minha dimensão ela está sendo feita de maneira constante, ou seja, está sendo de maneira igual ou uniforme, a minha diferença de potencial ela vai tender a ser o quê? Constante.
CTE. Ela vai ser constante. E se ela for constante, o meu campo elétrico ele vai tender a quanto, pessoal? Zero. Zero Beleza? também. Como é que é? Você não entendeu? Zero também, né? Isso, muito bem. Por quê? Eu tenho que fazer toda aquela malha de maneira uniforme para que a minha diferença de potencial naquele lugar seja a mais uniforme possível e o meu campo elétrico interno ele tenda ao valor zero, ok? Então, é por isso que na equipotencialização, com a ligação direta à Terra, o que acontece? Os meus condutores eles têm que fornecer o mesmo potencial para que sejam aplicados o quê? Sejam aplicados à Terra o descargue dessas cargas. Bem, então é o mais próximo possível. Pois muito bem. Como que funciona isso? Isso aqui funciona mediante ao tipo de aterramento que está sendo feito, ok? Então, eu tenho um aterramento exclusivo, por exemplo, da antena sem para-raios, tá? Então, eu já tenho um aterramento exclusivo, com uma barra de equipotentização principal, já conectada. Se eu já tenho aqui o meu captor, né, utilizando já o para-raios, então o que acontece? Eu tenho uma barra de proteção principal, mas eu tenho uma outra conexão também. Ou seja, eu já tenho duas formas de fazer com que as minhas cargas elas já venham o quê? De maneira mais rápida para a Terra. E na minha terceira opção, eu já tenho um eletrodo já o quê? Embutido na minha fundação, ou seja, são as etapas, certo? Nessa terceira etapa, eu já tenho que ter esse eletrodo para fazer com que o meu raio e minha antena ele esteja totalmente protegido e também a minha casa. E isso é o que nós chamamos de efeito blindagem. Efeito blindagem. Ou seja, o meu campo elétrico interno ele tem que ser zero. E a minha diferença de potencial, ela tem que ser o quê? Constante até chegar a zero quando houver alguma descarga. Beleza. Então, vamos lá falar sobre os componentes de aterramento. Para mim fazer um bom aterramento, como vocês viram, eu tenho que ter uma haste, eu tenho que ter um condutor de equipotencialidade de modo suplementar. O que acontece? Devido ao processo de corrosão, oxidação, como todos nós estamos submetidos, né? Você, eu, seres vivos, nós que respiramos, todas as vezes que nós ingerimos oxigênio interno, as nossas células, elas o quê? Oxidam, elas se desgastam. A mesma coisa é também com os materiais. Se o solo ele é muito ácido ou ele é muito aquoso, né, ele é muito úmido, esse material ele vai se desgastar com mais facilidade. Então, dependendo do solo, nós temos que ter o quê? Uma barra de proteção equipotencial, de modo que suplementar também, fazendo com que esse material, mesmo que tenha desgastado, ele o quê? Ele não, ele promova a maior fluxo de cargas para o solo, ok? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma barra de proteção suplementar e a barra de barra equipotencial de aterramento normal, beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Só molhar minha garganta. Não, Paulo, dúvida nenhuma. Você está explicando direitinho. Para mim tá tranquilo também, viu, Paulo? Beleza. Qualquer dúvida vocês podem me excelente. parar. Beleza. Qualquer dúvida vocês podem me parar. Pois muito bem. Nós temos diversos tipos. Pessoal, só desabilitem o microfone, por favor. Tá dando eco aqui para mim. Obrigado. Então, nós temos diversos tipos de aterramentos. Nós temos
um aterramento, que é o aterramento IT, que nós utilizamos ou chamamos de aterramento hospitalar. Para quem vai ouvir falar sobre ele mais adiante, é um aterramento específico, principalmente utilizado em hospitais quando você está em centro cirúrgico. Você precisa de ter equipamentos ligados o quê? A qualquer momento, porque você está lidando com vidas naquele local, para salvar vidas. Então, cada tipo de aterramento, nós temos o quê? Uma aplicação própria para cada um. Então, em suma, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um barramento geral de terra, eu tenho que ter o meu quadro de distribuição elementar ou principal, e eu tenho que ter os meus condutores de proteção, tá? Seja ele cor verde ou verde amarelo, tá? Que é o meu PE. Então, as minhas massas, elas têm que estar ligadas, fazendo com que o meu aterramento, o quê? Ele possa fluxionar essas cargas via terra, protegendo os elementos, protegendo o motor, protegendo qualquer tipo de massa aqui evidente, ok? Então, muito bem. Para os meus condutores de proteção, eu tenho que seccionar a partir de uma determinada expressão. A minha secção para esse tipo de condutores é determinada através da equação raiz quadrada do valor eficaz da corrente direta a partir do tempo de atuação ou de proteção desse equipamento, vai funcionar, através de uma constante definida. Essa constante é determinada a partir do material. Cada material ele tem uma constante, ele tem um fator de proteção, tá? Isso vem a partir da física desse material. Se ele tem maior do que elétrons em partida, se ele tem uma nuvem eletrônica menos ou mais densa, tudo isso já é calculado e já é determinado, ok? Com relação à isolação e também à cobertura do material do cabo, ok? Pois muito bem. Essas são algumas tabelas onde que se apresenta esse fator K, ok? Pois muito bem. Vamos mais adiante. Os condutores de proteção. Eu tenho que ter em mente o seguinte: quando eu faço um teste de aterramento para fazer uma equipotencialização ou um aterramento bem definitivo, eu tenho que saber, como eu disse para vocês, se aquele solo ele é rico em umidade ou se ele é muito ácido. Por quê? Vai desgastar material, seja com o tempo ou seja também mediante a estrutura ou a essência daquele solo. Pois muito bem. Eu tenho que determinar também qual vai ser a tensão que o meu aterramento ele vai passar. Isso depende muito de lugar para lugar. Aqui no nosso estado, a tensão é de 220 volts. Mas alguns locais da região Nordeste, por exemplo, nós já trabalhamos com 127 e ao sul 380 volts. Ok? Então, por isso que o aterramento ele tem que ser determinado dessa forma. Ok? Onde eu tenho que determinar de início qual é a tensão de fase de neutro com que eu vou trabalhar. Onde eu tenho um aterramento do tipo TT e do tipo TN. Ok? Muito bem. Para o tipo TT, tensão de falta, eu tenho que determinar a partir da tensão inicial. Eu tenho uma resistência num determinado ponto A, sendo determinado, onde eu tenho uma massa, e eu tenho aqui a minha resistência RB, de um circuito, por exemplo, e eu tenho a minha resistência RF, que é a resistência o quê? Dessa massa aqui também, ok? A resistência final. Tudo isso aqui já é previamente determinado, tá? Em suma, geralmente, para um equipamento, para um esquema do tipo TN, é só você pegar a tensão final, multiplicar por 0,05, vezes o valor da tensão com que ela vai ser alimentada. Seja 127, 220
ou de 380. O esquema IT, que eu mostrei para vocês, tá? Que eu falei para vocês, no caso, que é o aterramento hospitalar, ele já é determinado a partir dessa equação, tá? Onde a tensão final, esse é a partir da tensão de início, a resistência do ponto A da massa pela impedância do material. Muito bem. Tensões de toque e tensões de passo. Tudo isso aqui já demanda do que do técnico? Já demanda cuidado com relação ao uso dos EPIs, tá? Um dos grandes problemas que a gente vê hoje é a questão da arrogância da pessoa, que eu posso dizer. Eu não preciso usar isso aqui porque eu tenho anos de experiência na casa, tenho 20 anos na empresa e tal, e tal, e tal. Já conheço isso aqui de cabo salteado, mas a pessoa nunca pensa que pode acontecer um incidente na menor possibilidade possível. Então, neste caso, o que acontece? Quando eu não estou usando os equipamentos necessários, eu tenho o que nós chamamos de tensão de passo, onde, como eu sou ser humano e meu corpo é mais de 70% de água, eu sou um ponto condutor. Se o aterramento ele não for feito da maneira correta, esse campo elétrico e essa diferença de potencial vai passar pelas minhas pernas e o que acontece? Ela vai e ela volta para o mesmo local. Diferentemente daqui, da tensão de toque, onde já foi devidamente aterrada a minha massa, eu faço uso dos equipamentos de proteção, então toda a carga que está vindo aqui, se ele não for devidamente aterrado, passa pelo ser humano. Vai ser aterrado, essa carga passa pelo ser humano, vem aqui até os EPIs, uma luva de borracha, ela não passa, ou seja, o campo elétrico aqui do operador vai ser zero, e a carga ela vai fluir para a Terra, ok? Então, qual é a diferença? A diferença é que na tensão de toque, eu estou fazendo uso do toque numa determinada massa. E se eu estou com equipamento de proteção individual, o meu campo elétrico vai ser o quê? Zero. Não há diferença de potencial e a minha carga vai voltar para a Terra. Diferentemente da minha tensão de passo, onde o meu campo elétrico aqui ele vai ser diferente de zero, onde ele vai sair de um ponto e vai voltar o quê? Ao outro na mesma superfície. Beleza? Pois muito bem. Eu tenho aqui a minha tensão de passo, tá? Onde que eu acabei de falar para vocês, onde que a sua tensão ela é determinada a partir da tensão média do passo, a corrente de curto-circuito em terra e a corrente que você toma como referência, de acordo com a NBR 15.751. Todas elas estabelecendo alguns requisitos, tá ok? Beleza. Com relação à minha malha de aterramento. Como eu disse para vocês, eu tenho a estratificação do solo. Eu tenho uma constante que ela vai determinar se a minha resistividade ela vai ser alta ou se ela vai ser baixa. Tudo dependendo da natureza do solo. Então, eu vou ter o termômetro que vai me fazer e vai me medir o que? Esses dados, tá? Vai obter esses dados para mim. Então, eu tenho um método que faz o quê? Esse tipo de medição também. Esse método é o método de Werner, tá? Onde é determinado a partir dessa equação, tá? Mas, se o meu solo ele for considerado aproximadamente neutro, eu posso determinar a sua resistividade a partir da equação 2π AR, onde esse A é a distância dos eletrodos e o R é a minha resistência medida e obtida pelo termômetro. Ok? Tudo isso determinado a partir da NBR 7017. Ok? Então, nós temos esse tipo de determinação. Ok? Onde eu tenho aqui as áreas de resistência efetiva com os seus eletrodos, onde a superfície equipotencial das cargas está sendo levadas para o solo,
E eu tenho aqui o meu esquema, onde eu tenho um eletrodo no solo, um eletrodo auxiliar e um outro eletrodo de corrente, a fim de medir a corrente, onde eu vou determinar a minha resistência do solo a partir do meu terrômetro, ok? Pois muito bem, aqui são alguns exemplos e nós terminamos por aqui. Isso aqui é mais umas indicações mesmo, ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui, sim ou não? Não, pô. Beleza? Entendi direitinho. Deu para entender? Pode mais. O Noel falou sobre isso, né? Alguma parte. Boa parte, né? Então, beleza. Vocês fizeram um teste com terrômetro? Fizemos. Então, beleza. Então, eu acho que na próxima aula eu vou ver com ele o que vocês vão falar. Eu acho que vocês vão falar sobre motores. Já falaram sobre motores? Ainda não, né? Sobre motores. Motores. Instalações elétricas de motores. A gente começou a ver na aula passada. Aí ele foi lá. Semana passada, no dia que você foi lá, Paulo, no finalzinho da aula, a gente fez até uma ligação lá do motor, partida direta e reversão. Ah, tá, beleza. Tá então, bom? beleza. Então, se vocês não se importarem, então na próxima aula, anotem para mim, eu vou falar sobre motores, tá? E eu já quero ver se eu já falo com vocês também a respeito da atividade 2, que ela é bem mais simples, para vocês já irem me entregando, tá? E atividade 1, a dica dela já está disponível lá para vocês, tá ok? Ok. Então, gravem aí para mim, pessoal, para mim falar de motores